Olá pessoal! Bom, dando continuidade ao vídeo aí sobre o Império Romano, a gente vai tratar agora nesse vídeo mais especificamente sobre o processo de crise do Império, que é o Baixo Império Romano, que abrange aí dos séculos 3 a 5 depois de Cristo. Dentre os principais aspectos que a gente pode destacar que compõem a crise do Império Romano, a gente tem o fim do processo expansionista a partir da Pax Romana. Junto com isso, a própria retração do escravismo, na medida em que você não faz guerra e não adquire escravos, a expansão do cristianismo, a crise econômica, que vai advir justamente da retração do escravismo e do fim do processo expansionista, a anarquia militar, que vai gerar uma enorme disputa de poder, e as invasões bárbaras, tá? Inclusive, a imagem ao lado aí representa Asterix e Obelix, que são representações de gauleses, povos bárbaros aí, que inclusive evitaram a invasão durante o governo de Júlio César, ainda na República Romana. O primeiro ponto aí que a gente destaca sobre a crise do Império é a própria anarquia militar, na medida em que você vai ter um conflito de generais e imperador. E aí, esse conflito vai gerar uma fragmentação do exército e um enfraquecimento das fronteiras, na medida em que os generais vão trazer os soldados para dentro de suas terras, as terras que eles conquistavam, tá? E esses soldados vão se encarregar da proteção dessas mesmas terras. Só para vocês terem uma ideia, você vai ter durante o século III uma onda de guerras civis e golpes de Estado que dentro de 100 anos você tem 27 imperadores diferentes, sendo que apenas um desses imperadores termina seu governo em uma ordem natural. Todos os outros foram aí objeto de golpes de Estado. Okay? Esse processo de anarquia militar ele vai impactar profundamente o território romano na medida em que vai iniciar o processo de invasão bárbara e perda de boa parte desses territórios. Um outro aspecto aí que vem junto com essa anarquia militar é a crise econômica. E essa crise econômica ela é fruto direto do declínio do colonialismo. Na medida em que você tem menos colônias, você também tem uma profunda redução comercial, na medida em que você tem menos oferta de produtos e um aumento imenso da inflação. Então, aquele poder de compra que no Alto Império era grande, ele passa a ser minúsculo durante o Baixo Império. Então, você vai ter um próprio declínio do comércio e um retorno para a prática de escambo, que são as trocas naturais. E também um aumento da agricultura de subsistência, que vai na direção oposta aí, o que inclusive tornou o Império Romano tão próspero e rico. Tá? Essa crise econômica, ela vai tentar ser controlada aí durante o governo de Diocleciano com o Edito de Máximo, tá? Que vai propor um tabelamento de preços e teto de salários. Inclusive, quem desrespeitasse isso era sujeito à prisão. Essa medida não deu certo, ela fracassou, tá? E além de fracassar, ela impulsionou ainda mais o processo inflacionário, na medida em que você tinha rotas alternativas de contrabando desses produtos sendo vendidos muito acima dos preços aí determinados por Diocleciano. Junto com a crise econômica, a gente tem a crise do escravismo. E essa crise do escravismo, fruto aí da Pax Romana, ela gera um problema na medida em que, se antes o trabalhador, boa parte desses trabalhadores eram escravos, agora quem seriam esses trabalhadores? E a solução encontrada para essa crise do escravismo, ela vai se dar numa prática chamada colonato. Como funciona o colonato?
ele funciona pela substituição do trabalho cativo pelo trabalho servil. Então, esses cidadãos que, fugindo desse processo de crise econômica, esses escravos, que inclusive também fugiam da própria condição de cativo, eles vão procurar terras onde eles possam trabalhar em troca do uso e da proteção. E aí o que eles produzem é o pagamento por eles estarem ali. Isso, inclusive, é a base da servidão feudal, né? Um dos elementos aí que vai compor o feudalismo e vai provocar um profundo êxodo urbano, tá? Então, Roma, que era um império cosmopolita, tá? Grandes cidades aí, principalmente no Mediterrâneo, como Atenas, Alexandria, Cartago, Roma, vão se ver esvaziadas na medida em que você tem um processo de ruralização da economia e da sociedade e a substituição da escravidão pela servidão. Um outro aspecto que contribui profundamente para o enfraquecimento do império é a própria expansão do cristianismo. Como a gente viu no vídeo anterior, o cristianismo, ideologicamente falando, ele vai em contraposição a uma série de valores fundamentais para os romanos e principalmente vai contra a questão do poder imperial, na medida em que ele questiona o caráter divino do imperador. E à medida em que a crise se expande e você tem um processo de perseguição, né, brutal a esses cristãos, ele vai se expandir cada vez mais entre as camadas empobrecidas, em especial os soldados e plebeus. Tanto que, durante o governo de Constantino, já no século IV, através do Edito de Milão, em 313, foi concedida a liberdade de culto aos cristãos. E, no governo de Teodósio, em 380, através do Edito Tessalônico, o catolicismo, aí já enquanto religião institucionalizada, se torna a religião do império. Lembrem-se aí que a gente vai ter uma divisão entre catolicismo e cristianismo. Na medida em que o catolicismo é a religião institucionalizada do Império Romano, a partir aí desse final do século IV, e o cristianismo é todo o conjunto de religiões em que tem Jesus como Messias. Tá? E uma coisa interessante aí da prática no Edito de Tessalônica é que o Teodósio, para resolver a questão do questionamento da autoridade imperial, você vai dar origem a uma prática que é chamada de cesaropapismo, na medida em que ele é imperador e papa ao mesmo tempo. Então ele é o sumo sacerdote dessa religião e imperador. Então ele garante aí tanto a consolidação do poder político como do poder religioso. Dentro desse processo ainda de crise, ainda no século IV, você vai ter uma divisão do império. E essa divisão do império, ela já vinha precedida aí, na verdade, do próprio governo de Diocleciano. Você teve uma tentativa de divisão do império e que foi reunificado por Constantino, mas o próprio Constantino, ele transfere a capital do império para a cidade de Bizâncio, que era uma antiga colônia grega e que ficava na parte oriental dos domínios romanos. Tá? E isso acabou que, mesmo ele tendo unificado, favoreceu a tendência em dividir o Império Romano em duas grandes áreas, uma área oriental e uma área ocidental. E esse deslocamento geográfico do poder era o reconhecimento de que a crise do escravismo afetou principalmente a parte ocidental. Tanto que em 395, já no final do século IV, Teodósio ele ratifica essa tendência de divisão do império em duas partes. Uma parte ocidental, com capital em Roma, e uma parte oriental,
que depois a gente vai chamar de Império Bizantino, com capital em Constantinopla, como a gente pode ver ao mapa. Então, à esquerda, a gente vê o Império Romano do Ocidente, e à nossa direita, em amarelo, a gente vê o Império Romano do Oriente. Bom, o último processo que ratifica a desagregação do Império Romano são as invasões bárbaras. Esse processo de invasões bárbaras, na verdade, se inicia como um processo de migração, principalmente dos germânicos fugindo dos hunos. Tanto é que você vai ter uma tentativa, inclusive, e fracassada, de integrar esses bárbaros ao exército romano, na medida em que você tem aí aquele problema que eu comentei anteriormente, do enfraquecimento aí da proteção às fronteiras romanas. Tá? Já a partir do século IV para o V, é que você vai ter um incremento realmente de invasões aí, mais fortes, desses povos bárbaros, em especial os germânicos aí, que são divididos aí entre outros vários povos, como os alamanos, lombardos, visigodos, suevos, francos, ângulos e saxões, que vão invadir Roma, tá? E eles invadem Roma em geral, buscando em especial terras mais férteis, né, para plantio, e riquezas. Aí vocês podem ver no mapa, né, inclusive os hunos, né, acabam empurrando, né, os germânicos para dentro do império e que vão acelerar esse processo de invasão. Vale lembrar que esses povos bárbaros, eles se organizam de uma maneira diferente em relação aos romanos, na medida em que você tem uma ausência de Estado entre os povos bárbaros. Então eles são organizados em tribos, um poder tribal fragmentado, e você tem uma relação aí, baseada muito através da guerra, uma relação de poder baseada através da guerra. E aí você dá origem a uma relação chamada comitatus, né, que é a base, inclusive, da suzerania e vassalagem. Como funcionava o comitatus? O líder bárbaro fornecia terras aos seus guerreiros em troca aí do apoio militar e da fidelidade militar em geral, tá? E que, inclusive, ela vai haver uma mutação, né, desse processo, na medida em que, durante o feudalismo, o rei, né, que é o suzerano ou nobre, fornece terras em troca de apoio militar e fidelidade de seu vassalo. Lembrando também que os povos bárbaros tinham um direito baseado nos costumes, que é o que a gente chama de direito consuetudinário. Bom, esse processo aí de desintegração e invasão, ele chega ao seu ápice em 476 d.C., quando Odoacro, que é um líder germânico, invade Roma, tá? E aí você tem, de vez, a queda do Império Romano do Ocidente, tá? E veja, gente, cuidado, o Império Romano do Oriente ainda vai permanecer de pé por 1000 anos. Então veja, a gente está falando de queda do Império, mas Império Romano do Ocidente. Bom, e essa queda do Império Romano do Ocidente, que vem desse processo de crise aí, através dos séculos do Império Romano, ela vai nos fornecer algumas heranças para a formação da Europa medieval, tanto romanas como o latim, catolicismo, a cultura militarismo, o colonato, a lei dos 12 tabas, quanto a herança bárbara, que é a fragmentação política, a valorização da economia, a agricultura de subsistência, o comitatus e o direito consuetudinário, que vão levar à formação do feudalismo europeu, que é um assunto que a gente vai tratar posteriormente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E lembrando que dia 17 aí a gente tem a nossa avaliação, ok? Até mais!